Foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho... Galerinha! Camaradada do coração, vocês chegaram e eu nem vi. Se aproxeguem, vamos festejar! Vocês entenderam direitinho o recado do último vídeo. E dia 30 foi porreta! Valeu, classe trabalhadora! Dia 30 ficou um cheirinho maravilhoso de alecrim. Meu coração, ó, batendo a 1000. Botamos esses fascistas lá pra ponta do barril. Mas antes de começar o vídeo, aquela paradinha de internet de sempre, né? Você segue a gente nas nossas redes, dá aquela curtida que é fundamental, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Camaradada, a fascistada ficou pra morrer com um vídeo no Marcos Comenta faz 13. Gente, muito obrigado por todas as mensagens que mandaram pra gente. Mensagens de carinho, de apoio, comemorando o nosso retorno. Afinal, voltamos de novo, né? Mas ainda melhor do que a reação da fascistada com o Marcos faz 13 é a reação desses galinhas verdes com a vitória antifascista. Estão cacarejando muito. Eles são umas figuras. Pô, muito divertido. E Max, você acha que a gente tem que se preocupar com uma porra dessa? Tem. Oh, o Pax caiu na pilha deles. Não é uma questão de cair na pilha deles ou não cair na pilha deles. A questão é que o bolsonarismo é um movimento fascista. E com fascismo, a gente não pode dar mole. Ih, o Max doidou! Ele tá achando que tem fascismo! Ele tá com medo, que maluco! Max, você não tem nem lugar de fala pra falar de fascismo! Você já tinha morrido quando ele apareceu, você não viu isso! Ok. Vou dar um desconto porque você tem razão. Eu tava morto quando o fascismo apareceu. Mas... olha que divertido. Vocês inventaram uma parada muito maneiro quando o árbitro não tá lá na hora do lance. Como é que é o nome daquilo? Que foi que me explicaram? O VAR! É só chamar o VAR. Ó! Falar em nome de Jesus contra o Satanás, contra o aborto, em favor da família cristã, que é a família tal e qual e etc, e matar comunista, etc e tal, larará, beira metade do Brasil já sem precisar de um chicote de alguém dizendo, fale. Sai do coração. Esse é o limiar. Essa é uma cabeça do cavalo pro lado de lá. Não está o corpo inteiro ainda. Não estão as 4 patas. Mas observem, é pior do que 64. 64 tinha um chicote. Hoje continua o chicote. Chicoteando os pobres, negras e negros da periferia, LGBTQIA+, chicote tá igual. Só que agora já tem gente dizendo, tem que chicotear. E disse o Pulantzas, o fascismo é quando toda essa estrutura do horror passa a ser produzida pelas massas. Porque foram as massas italianas que produziram o horror do qual Mussolini era o regente. Foram as massas alemãs que iam de vontade própria na esquina para a SS, a Gestapo, qualquer da vida, e dizia, meu vizinho é judeu. Foi o homem do povo, não foi o cadastro geral do CNPJ, ou do CPF, ou do RG da Alemanha. Foi o vizinho, o colega. Pensar o fascismo com um século de estudos científicos é ver toda uma construção espetacular na qual os 2 quadrantes mais altos são estes. O capitalismo é o fascismo. O fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas não todo momento do capitalismo é sempre fascista. Então eu preciso identificar o momento do perigo. E pasmem, este momento é momento de perigo. Eu nem sei se o camarada é de direita, de esquerda, nem de onde ele veio. Na verdade, eu descobri ele quando eu estava passeando numa paradinha nova que uma galera andou pedindo que eu fizesse. E pasmem,
eu vou fazer. A parada se chama TikTok. Eu tava lá vendo qual era do TikTok, como é que se monta e tal, etc. E vi esse camarada lá. Ouvi o que ele disse e falei, gente, essa parada tá ótima. E aí resolvi trazer pra cá, pra camaradada assistir o companheiro e poder ver do que eu tô falando. Porra, Marx, mas tu não tá sabendo de nada. Minha mulher me contou que tu não tava nem vivo na época que teve a Revolução Socialista em 1917. O que tu pode ajudar a gente de como fazer em período de fascismo, Marx? Que contribuição absurda é essa que você pode dar pra gente? Posso dar uma contribuição sim. Aliás, eu deixei vários textos que reuniram nessa obra daqui, ó. Guerra Civil na França. E eles podem ser de boa ajuda pra gente entender o momento de agora. Apesar de eu não ter visto a Revolução Russa de 1917, e nisso você tem razão, quando eu estava vivo, eu assisti a classe operária pegar o poder na França. A classe operária pegou o poder na França, Marx? Isso mesmo. Na minha época, teve um evento que ficou conhecido como Comuna de Paris. A classe trabalhadora, a classe operária, unida, percebendo que estava sendo expropriada pela burguesia, resolveu dar um grito de liberdade e tomou o poder na República Francesa. Só que eles cometeram um grave erro, um erro tático, um erro de percepção do contexto em que eles viviam. E que a gente corre o risco de cometer de novo. Quando eles tomaram o poder na França, a classe trabalhadora passou a gerir tudo. Fazia a gestão em prol de si mesma, em prol da classe trabalhadora. E é claro, a burguesia não gostou nada disso. Acontece que o Estado francês tinha um grande inimigo. Um inimigo atávico. Um inimigo que ameaçava a guerra o tempo inteiro. O nome desse inimigo era a Prússia. A Rússia! A Rússia já era comunista! Ou algo assim. Não, galera, não cometa esse erro. Não é Rússia, é Prússia. É um estado que nos dias de hoje se transformou na Alemanha. Eu acho que é mais fácil para vocês entenderem eu falar Alemanha, mas percebam, eu estou mudando o nome. Na época era uma parte da Alemanha que se chamava Prússia. A Alemanha ainda não estava unificada. Prússia era inimiga da França, um inimigo muito potencial, um inimigo que nenhum francês jamais poderia imaginar que alguém da França se aliasse a ele. Algo bem parecido, inclusive, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha também continuava sendo inimiga da França. E quando a classe trabalhadora pegou o poder na França, ela imaginou que o espírito de bom senso de todos os franceses, inclusive da alta burguesia, jamais iria permitir, era algo impensável, que eles se unissem com a Prússia contra os franceses. Não era algo factível para a classe trabalhadora que morava em Paris e que havia, enfim, instituído uma república da classe trabalhadora. Mas foi um ledo engano. Quem não tem consciência de classe, quem resiste à ideia de que somos todos companheiros, é a classe dominada. A classe dominante sabe exatamente que existe a luta de classes e qual lado ela participa. Quando a burguesia alemã percebeu que a classe trabalhadora havia pegado o poder da França, embora seu maior inimigo fosse a burguesia francesa, ela sabia que, apesar de inimigo, era da mesma classe. E não hesitou em entrar na França para ajudar a burguesia francesa. E pasmem, a burguesia francesa, apesar de francesa, se colocou contra os franceses na guerra da Alemanha com a França e ajudou o Estado prussiano a tomar o poder e derrubar a Comuna de Paris. Então notem, os soldados da burguesia alemã invadiram a França e restituíram o poder da França para os seus maiores inimigos, a burguesia francesa. Porque apesar de serem adversários,
Eles eram da mesma classe. E a gente agora achar que vai haver alguma burguesia internacional que vai se solidarizar com a classe trabalhadora e não vai deixar haver um golpe fascista no Brasil é ingenuidade. Tadã! Tá aqui. Tá aqui. Ai, vai, Marx. Jura que você não acha que é exagero se preocupar com isso? Você não acha que as instituições brasileiras vão impedir esse galinha verde de chegar no poder? Então, se vai ou se não vai acontecer o golpe fascista, eu não sei. O que eu sei é que nós não podemos subestimá-lo. E posso dar mais alguns exemplos. Em 64, quando houve a ditadura empresarial civil-militar no Brasil, o PCB, isso mesmo, o Partido Comunista Brasileiro, comandado por Prestes naquela época, acreditava piamente que não havia cenário para uma ditadura no atual momento global que eles viviam. Esse erro custou ao PCB e aos militantes de esquerda do país a morte de vários militantes. 26 anos de torturas, perseguições e assassinatos. Ainda não te convenci? Então vou dar mais um exemplo. Em 1973, o PC chileno, o Partido Comunista do Chile, chegou ao poder com Salvador Allende. Pois bem, o Partido Comunista também acreditou, mesmo 9 anos depois da ditadura civil-militar se instalar no Brasil, que não havia risco de ditadura lá. 11 de setembro de 73, Pinochet mostrou que eles estavam errados. E eles pagaram barbaramente. Pinochet fez um dos piores genocídios da América Latina. Ai, Marx, eu errei, eu tava achando que tava tudo tão bem, e agora você me deixou nervoso, eu não sei o que fazer, vamos todos morrer, Pinochet vai voltar. Calma, camaradada, calma. Não é pra gente entrar em pânico, é só pra gente ficar atento e tomar umas medidas necessárias. A primeira delas é que é importantíssimo, tarefa fundamental, a gente garantir a legalidade nesse momento. O quê? Mas Marx, tu não vive dizendo que o Estado é o comitê armado da burguesia, que ele não nos representa? Vivo. Só que o fascismo é o pior estágio do capitalismo. Contra ele, a gente tem que fazer uma união ampla com todos os setores e impedir que o fascismo se instale. Porque ele é pior do que a realidade que a burguesia nos impõe hoje. Então sim, teremos que ir às ruas defender a legalidade. Defender que o presidente eleito possa tomar posse e exercer seu mandato de 4 anos. Isso é a tarefa essencial de todos, da esquerda radical, da esquerda extremista, até a direita neoliberal, porém democrática. Todos nós precisamos fazer, nesse momento, uma união e garantir a posse do presidente eleito. Mas, Marx, isso é suficiente? Será que com isso a gente vai conseguir impedir o pior? Não dá para saber, mas também não dá para se apavorar com isso. O que dá para fazer é, além disso, e essa é uma tarefa central, garantir a legalidade, nos organizarmos. A única saída para a classe trabalhadora é a organização. Nesse momento, a gente tem que se organizar nos espaços que existirem. Então, temos que nos organizar com grupos de rua, grupos de escola, grupos no trabalho, enfim. Façam redes de solidariedade e de ação conjunta. Precisamos estar com essas redes muito bem estabelecidas. 1. Garantir a legalidade, fazer todos os movimentos necessários para garantir que o presidente tome posse. E a segunda, fazer redes. Podem ser redes pequenas, podem ser várias, mas tente unificar as pessoas que têm um pensamento antifascista. Seja amplo nisso. Qualquer rede antifascista que você conseguir estabelecer já é de grande ajuda. Precisamos agora capilarizar a nossa resistência. Não se preocupem, a classe trabalhadora é a grande protagonista da história.
Se a gente fizer isso, a vitória será nossa. Camaradas, até semana que vem e eu tô muito feliz! Vamos festejar muito a gente ter mandado essa fascistada embora.